Parte 3. As semanas se passaram rapidamente e as minhas noites insones tornaram-se comuns. De alguma maneira consegui acostumar-se. E houve outra mudança. Descobri que minhas visitas a Sócrates estavam se tornando mais interessantes do que os treinos de ginástica. Todas as noites, enquanto cuidávamos dos carros, ele punha gasolina, eu limpava os vidros e ambos brincávamos com os clientes. Sócrates me incentivava a falar sobre minha vida. Ele era estranhamente discreto a respeito da vida dele, respondendo às minhas perguntas sempre com um depois sucinto e com mentiras. Quando perguntei por que estava tão interessado nos detalhes da minha vida, disse: preciso entender suas ilusões pessoais, a fim de conhecer a gravidade da sua doença. Teremos de limpar a sua mente e só então a porta do caminho do guerreiro poderá se abrir. Não toque na minha mente, eu gosto dela do jeito que é. Se realmente gostasse, você não estaria aqui agora. Você mudou a sua mente inúmeras vezes no passado. Logo realizará uma mudança mais profunda. Depois disso, decidi tomar muito cuidado com aquele homem. Não conhecia bem e ainda não sabia até onde ia a sua loucura. Dessa forma, o estilo de Sócrates mudava constantemente, nada ortodoxo, humorístico, até mesmo bizarro. Certa vez ele saiu correndo e gritando só porque um cachorrinho branco tinha urinado nos degraus do posto, bem no meio de uma preleção acerca de benefícios supremos do domínio de si e das serenidades inabaláveis. Em outra ocasião, cerca de uma semana mais tarde, depois de passarmos a noite inteira acordados, caminhamos até Stamberg-Keck e ficamos na ponte, completando o regato que transbordava com as chuvas invernais. Qual será a profundidade do regato hoje? Observei casualmente, fitando distraído as águas aceleradas. Em seguida, já estava chapinhando na água marrom, enlameada e revolta. Ele me atirara da ponte. E então, qual é a profundidade? O suficiente, disse cuspindo água e arrastando-me com minhas roupas encharcadas até a margem. Tudo aquilo por causa de uma reflexão inconsequente. Anotei para mim mesmo, manter a boca fechada. Com o passar dos dias, comecei a perceber cada vez mais diferenças que havia entre nós. No posto, eu devorava barras de chocolate quando sentia fome, só que mastigava uma maçã fresca e uma pera ou fazia um chá de ervas. Eu me remexia no sofá enquanto ele permanecia sentado tranquilamente em sua cadeira como um Buda. Meus movimentos eram desajeitados e ruidosos comparados ao modo como ele deslizava suavemente. E ele era um velho, veja bem. A cada noite, aguardavam-me pequenas e variadas lições, às vezes até o amanhecer. Uma noite, cometi o erro de criticar o pessoal da faculdade, não muito gentil comigo. Ele disse suavemente: é melhor você assumir a responsabilidade por sua vida em vez de culpar outras pessoas ou as circunstâncias por suas dificuldades. Se abrir os olhos, saberá que seu estado de saúde e felicidade e tudo o que acontece na sua vida, em grande parte, foi causado por você, consciente ou inconscientemente. Não sei o que você está querendo dizer, mas acho que não concordo. Conheci certa vez um sujeito como você. Em uma obra no meio-oeste, quando soava o apito da hora do almoço, todos os trabalhadores sentavam-se à mesma mesa para comer. E com sua singularidade, Sam abria sua marmita e começava a reclamar. Filho da mãe, gritava, sanduíches de pasta de amendoim e geleia. De novo não, odeio pasta de amendoim e geleia. Sam se queixava dos sanduíches de pasta de amendoim e geleia dia após dia, até um de seus colegas de trabalho finalmente lhe dizer: pelo amor de Deus, Sam, se você detesta tanto pasta de amendoim e geleia, por que não pede para sua mulher fazer algo diferente? Que história é essa de minha mulher? Replicou Sam. Não sou casado. Eu mesmo faço sanduíches. Sócrates fez uma pausa e acrescentou: como você vê, todos fazemos nossos próprios sanduíches nessa vida. Disse, estendendo-me um saco de papel pardo com 2 sanduíches. Quer sanduíche de queijo e tomate ou tomate e queijo? Indagou, abrindo um sorriso largo. Oh, tanto faz, retribuiu o gracejo. Enquanto comíamos, Sócrates disse: quando você assumir a inteira responsabilidade pela sua vida, poderá tornar-se completamente humano. Tornando-se humano, poderá descobrir o que significa ser um guerreiro.
Obrigado, Soc, por alimentar meu pensamento e o estômago. Fiz uma reverência pretensiosa, vesti a jaqueta e fiz menção de ir embora. Não aparecerei durante algumas semanas. Estão chegando as provas finais e também tenho muito em quem pensar. Antes de ele ter tempo de fazer qualquer comentário, despedi-me com um aceno e fui para casa. Absorvi-me com as últimas aulas do semestre. Dediquei-me com afinco ao treinamento no ginásio. Sempre que tinha algum tempo livre, meus pensamentos e sentimentos começavam a agitar-se. Senti os primeiros sinais daquilo que iria se tornar o sentimento crescente de alienação no meu dia a dia. Pela primeira vez na vida, tinha de escolher entre duas realidades distintas, uma louca, a outra equilibrada. Só que simplesmente não sabia qual era o que, por conseguinte, não me comprometia com nenhuma das duas. Não conseguia afastar a sensação cada vez mais forte de que talvez, apenas talvez, Sócrates não fosse tão excêntrico. Afinal, talvez a descrição que fez de minha vida estivesse mais certa do que eu imaginara. Passei a ver realmente como eu agia com as pessoas e o que vi começou a perturbar-me. Externamente eu era bastante sociável, mas na verdade preocupava-me apenas comigo mesmo. Vi um de meus melhores amigos caíra do cavalo e quebrar o pulso. Rick aprendera um salto mortal de costas em espiral no qual estivera trabalhando há um ano. Senti a mesma resposta emocional em ambos casos. Nenhuma. Sob o peso de um crescente autoconhecimento, meu amor próprio descrescia rapidamente. Uma noite, pouco antes das provas finais, ouvi uma batida na porta. Fiquei surpreso e feliz ao ver Suzy da pasta de dentes, a loura, chefe de torcida que não encontrava há semanas. Percebi então como andava solitário. Não vai me convidar para entrar, Dani? Ah, sim, estou contente em vê-la. Sente-se. Deixe-me guardar seu casaco. Quer comer alguma coisa ou beber? Ela apenas me olhava. O que foi, Suzy? Você parece cansado, Dani, mas... Estendeu a mão e tocou meu rosto. Tem alguma coisa. Seus olhos estão diferentes, de alguma maneira. O que foi? Toquei o rosto dela. Fique comigo esta noite, Suzy. Pensei que você não queria pedir. Trouxe-me escovas de dentes. Na manhã seguinte, virei-me e aspirei o perfume dos cabelos despenteados de Sui, doce como palha de verão, e senti sua respiração suave no meu travesseiro. Devia estar me sentindo bem, pensei, mas meu estado de espírito era sombrio como a neblina que encobria o sol lá fora. Nos dias seguintes, Sue e eu passamos muito tempo juntos. Acho que não era uma boa companhia, mas a disposição de Sue era suficiente para ambos. Algo me impedia de falar a respeito de Sócrates. Ele pertencia a outro mundo, do qual ela não fazia parte. Como ela poderia entender se nem mesmo eu sabia o que estava me acontecendo? As provas finais chegaram e passaram. Saí-me bem, mas já não estava me importando. Suzy foi passar férias em sua casa e eu fiquei contente por estar sozinha. As férias da primavera passaram rápido e os ventos quentes começaram a soprar nas ruas sujas de Berkeley. Eu sabia que estava na hora de voltar para o universo do guerreiro, para aquele posto de gasolina pequeno e estranho. Quem sabe dessa vez mais aberto e humilde que antes. Contudo, agora eu tinha certeza de uma coisa: se Sócrates viesse novamente com sua esperteza, eu revidaria. Livro 1: Os Ventos da Mudança. 1. Rajadas de Magia. A tarde chegava ao fim. Depois da ginástica e do jantar, tirei uma soneca. Quando acordei, já era quase meia-noite. Caminhei lentamente pela noite revigorante de começo de primavera até o posto. Uma brisa forte fustigava-me como que me impelindo para a frente pelas calçadas do campus. Reduzi o ritmo a aproximar-me do cruzamento familiar. Uma chuva fina começara a cair resfriando a noite. Lá na luminosidade do escritório aquecido, podia ver a silhueta de Sócrates contra a janela embaçada. Bebendo em sua caneca, um misto de expectativa e medo contraiu meus pulmões e acelerou as batidas do meu coração. Atravessei a rua e aproximei-me da porta do escritório. Olhos postos na calçada. O vento fustigava-me a nuca. Subitamente, congelado de frio, levantei a cabeça e vi Sócrates de pé à porta, olhando-me e farejando o ar como um lobo. Ele parecia olhar através de mim. A lembrança do ceifeiro implacável ressurgiu. Eu sabia que aquele homem abrigava dentro de si profundo carinho e compaixão, mas sentia que por trás de seus olhos escuros escondia-se um grande e desconhecido perigo. O medo desapareceu quando ele disse suavemente: Que bom que você voltou.
Sócrates fez-me entrar no escritório com um aceno de mão. Mal tirei os sapatos e sentei-me. A campainha do posto soou. Desembacei o vidro da janela e vi um velho Plymouth com pneu furado. Sócrates já saíra usando seu poncho de chuva, lembrança do exército. Observando-o, pensei por um instante como ele conseguiria me assustar. Nuvens pesadas escureciam a noite, trazendo de volta as imagens fugazes da morte de Capuz Negro em meu sonho, transformando a chuva suave em dedos ossudos que martelavam loucamente o telhado. Remexi-me inquieto no sofá, cansado dos exercícios puxados do ginásio. A assembleia de campeonatos começaria na semana seguinte, e aquele fora o último dia de treinos intensos antes do encontro. Sócrates abriu a porta do escritório, parou no umbral e disse: "Vem aqui fora." Já, e saiu. Levantei-me enquanto calçava os sapatos e olhei através da neblina. Sócrates estava depois das bombas, pouco além das luzes do posto. Um tanto imerso na escuridão, ele parecia vestir um capuz negro. O escritório era como uma fortaleza contra a escuridão da noite e contra o mundo lá fora, que começava a me incomodar tanto quanto o tráfego barulhento do centro. Não, eu não ia sair. Sócrates chamou mais algumas vezes, mergulhado na escuridão. Rendendo meu destino, fui. Aproximei cautelosamente. Ouça. Pode sentir? Indagou ele. O quê? Sinta. Nesse momento a chuva parou e o vento pareceu mudar de direção. Estranho, era um vento quente. O vento, Soc? Os ventos estão mudando. Isso significa um momento decisivo para você. Agora. Talvez não tenha percebido e, para falar a verdade, tão pouco eu me dei conta. Mas esta noite é um momento crítico para você. Você partiu, mas voltou. E agora os ventos estão mudando. Olhou-me por um instante e então voltou a passos largos para o escritório. Segui-o e sentei-me no sofá tão familiar. Sócrates permaneceu imóvel em sua cadeira marrom, os olhos cravados em mim. Com uma voz forte o suficiente para perfurar paredes, mas bastante suave para ser levada pelos ventos de março, ele anunciou: "Tenho que fazer uma coisa agora. Não tenha medo." E pôs-se em pé. "Sócrates, você está me deixando com medo." Balbuciei zangado, escorregando no sofá quando ele se aproximou, sorrateiramente como um tigre à espreita. Ele lançou um olhar rápido pela janela, verificando possíveis interrupções. Em seguida, ajoelhou-se na minha frente e disse baixinho: "Dan, lembra-se de que eu lhe disse que devíamos trabalhar para mudar sua mente antes de você ver o caminho do guerreiro?" "Lembro, mas realmente acho que não tenha medo," repetiu ele. "Console-se com um provérbio de Confúcio." Ele sorriu. "Só os profundamente sábios e os ignorantes não se alteram." Dizendo isso, estendeu as mãos e pousou-as suave, mas firmemente em minhas têmporas. Por um instante, nada aconteceu. Então, subitamente, senti uma pressão crescente no centro da cabeça. Ouvi um zumbido alto e depois um som semelhante a ondas quebrando na praia. Ouvi sinos tocando e a cabeça pareceu prestes a explodir. Foi quando vi a luz, e minha mente explodiu em luz. Algo dentro de mim estava morrendo. Eu não tinha dúvida sobre isso. E alguma outra coisa estava nascendo. Então a luz englobou tudo. Encontrei-me deitado no sofá. Sócrates oferecia uma xícara de chá, sacudindo-me delicadamente. O que aconteceu comigo? Digamos que manipulei suas energias e que abri alguns novos circuitos. Os fogos de artifício eram apenas o prazer de sua mente com um banho de energia. Como resultado, você foi aliviado da ilusão do conhecimento de toda uma vida. De agora em diante, o conhecimento comum não irá mais satisfazê-lo. Sinto muito. Não entendo. Você entenderá, disse ele sem sorrir. Eu estava muito cansado. Bebemos o chá em silêncio. Então pedi licença, levantei-me, vesti o suéter e fui para casa como se estivesse mergulhado num sonho. O dia seguinte foi cheio de aulas e professores tagarelando palavras que não tinham significado nem importância para mim. Em História 101, Washington explicou como os instintos políticos de Kirt haviam afetado a guerra. Parei de tomar nota. Estava muito ocupado assimilando as cores e texturas da sala, sentindo a energia das pessoas à minha volta. O som da voz de meus professores era bem mais interessante do que os conceitos transmitidos. Sócrates, o que fez comigo? Jamais conseguirei chegar às finais. Eu estava saindo da sala, fascinado com a textura nodosa da parede, quando ouvi uma voz familiar. Oi, Dani, não o vejo há dias. Telefonei todas as noites, mas você nunca estava em casa. Onde anda se escondendo? Oi, Suzy, que bom ver você de novo.
Estive estudando. As palavras da garota dançavam no ar. Mal conseguia entendê-las, mas sabia que ela estava sentindo mágoa e um pouco de ciúme. No entanto, seu rosto sorria como de hábito. Gostaria de ficar mais, Suzy, mas tenho que ir para o ginásio. Ah, eu tinha me esquecido. Senti seu desapontamento. Bem, vejo você a qualquer hora, tá? Claro. Ei, disse ela. A aula do Watson não foi ótima? Adorei saber sobre a vida de Church. Não foi interessante? Foi sim. Grande aula. Bem, até a vista, Dani. Até. Afastei-me recordando que Sócrates dissera acerca de meus padrões de timidez e medo. Talvez ele tivesse razão. Eu não me sentia muito à vontade com as pessoas. Nunca sabia o que dizer. Porém, naquela tarde no estádio, no ginásio, sem dúvida, eu soube o que fazer. Senti-me vivo, abrindo a torneira da minha energia. Exercitei-me, fiz acrobacia, saltei. Eu era um palhaço, um mágico, um chimpanzé. Foi um dos melhores dias da minha vida. Minha mente estava tão clara que executava com perfeição tudo o que eu tentava fazer. Meu corpo estava relaxado, ágil, rápido e leve. Na acrobacia, inventei um salto mortal de costas completo e meio completo, com meia torção e um giro no final na barra alta. Lancei-me um voo duplo em espiral, ambos movimentos jamais feitos nos Estados Unidos. Alguns dias depois, a equipe foi para o Oregon para a Assembleia de Campeonatos. Fomos os vencedores do encontro e voltamos para casa. Tudo parecia um sonho de ostentação, glória e ação, mas eu não conseguia fugir das preocupações que me afligiam. Analisei tudo o que me acontecera desde a experiência da explosão de luz na outra noite. Sem dúvida algo acontecera, como só que previra, mas era assustador, e acho que eu não estava gostando muito. Talvez Sócrates fosse mais esperto do que parecia ou mais perverso do que eu desconfiava. Essas desconfianças desapareceram quando cruzei a porta do escritório iluminado e vi seu rosto ansioso. Assim que me sentei, Sócrates perguntou: Está pronto para fazer uma viagem? Uma viagem? Repeti. Sim, uma viagem, jornada, temporada, férias, uma aventura. Não, obrigada, não estou vestido para isso. Tolice gritou tão alto que ambos olhamos ao redor do fim para verificar se algum transeunte ouvira. Psiu, fez ele. Não vale, não fale tão alto, vai acordar todo mundo. Aproveitando sua afabilidade, disse sem pensar: Sócrates, minha vida deixou de ter sentido. Nada funciona, exceto quando estou no ginásio. Você não deveria tornar as coisas melhores para mim? Pensei que fosse isso que o mestre fazia. Ele começou a falar, mas eu o interrompi. E tem mais. Sempre acreditei que precisamos encontrar nosso próprio caminho na vida. Ninguém pode dizer a outra pessoa como viver. Sócrates deu um tapa na testa e olhou para o alto, resignado. Faço parte do seu caminho, seu burro. E não estou tirando você do berço ou trancando-o aqui, sabe? Pode ir embora quando quiser. Foi até a porta e abriu-a. Nesse momento, uma limusine preta estacionou no posto e só que imitou a pronúncia britânica. O seu carro chegou. Desorientado, cheguei a pensar que realmente faríamos uma viagem de limusine. Por que não? Aturdido, fui direto para a limusine e fiz menção de entrar pela porta de trás. Vi-me diante do rosto velho e enrugado de um homenzinho que abraçava uma garota de uns 16 anos, provavelmente tirada das ruas de Berkeley. Ele me olhou como uma fera hostil. A mão de Soca agarrou a gola do meu suéter e arrancou-me do carro. Fechou a porta e justificou-se. Desculpe, meu jovem amigo, ele nunca entrou no carro como esse e simplesmente ficou empolgado. Não foi, Jack? Assenti em silêncio. O que está acontecendo? Sussurrei furioso pelo canto da boca. Mas ele já estava lavando os vidros quando o carro afastou-se e corei constrangido. Por que você não me deteve, Sócrates? Francamente, foi bem engraçado. Não imaginei que você fosse tão crédulo. Ficamos ali parados no meio da noite, olhando-nos fixamente. Sócrates ria e eu cerrei os dentes, começando a irritar-me. Estou cansado de bancar o idiota para você, gritei. Bem, tem que admitir que está saindo muito bem nesse papel. Está quase perfeito. Girei sobre os calcanhares, chutei a lata de lixo e voltei para o escritório. Então me dei conta. Por que me chamou de Jack ainda agora? Diminutivo de Jackass, disse ele, literalmente asno. Tudo bem, droga. Ultrapassei rapidamente e entrei no escritório. Vamos fazer a tal viagem. Posso aguentar o que for preciso. Para onde vamos? Para onde vou? Sócrates respirou fundo. Dan, não posso lhe dizer nada. Pelo menos não com tantas palavras.
Grande parte do caminho do guerreiro é sutil e invisível aos não iniciados. Até agora lhe mostrei o que um guerreiro não é, apresentando-lhe a sua própria mente. Logo você entenderá isso. Conduziu-me a um cubículo que eu não percebera antes, oculto atrás das prateleiras de ferramentas na garagem, onde havia um pequeno tapete e uma cadeira de espaldar reto. A cor predominante do lugar era o cinza. Senti o estômago revolver. Sente-se, disse ele delicadamente. Não enquanto você não explicar o que significa tudo isso. Cruzei os braços sobre o peito. Sócrates suspirou. Eu sou um guerreiro, você é um asno. Agora escolha. Você pode se sentar e calar a boca, ou pode voltar para os refletores do seu ginásio e esquecer que me conheceu. Você está falando sério? Sim, estou. Hesitei por um segundo e me sentei. Sócrates abriu uma gaveta, retirou longas tiras de tecido de algodão e começou a amarrar-me na cadeira. O que vai fazer? Vai me torturar? Disse meio brincando. Não, por favor, não diga nada, pediu amarrando a última tira de pano em torno da minha cintura por trás da cadeira, como um cinto de segurança de avião. Vamos voar, Soc? Indaguei nervoso. De certo modo, sim, disse ele, ajoelhando-se diante de mim. Tomando minha cabeça entre as mãos e pousando as polegadas na curva superior das minhas órbitas. Meus dentes chocalhavam, senti uma vontade torturante de urinar. Mas em um segundo esqueci tudo. Luzes coloridas piscavam. Pensei ouvir uma voz, mas não consegui identificá-la. Estava muito distante. Percorríamos um corredor que estava mergulhado em uma névoa azul. Meus pés se movimentavam, mas eu não conseguia sentir o chão. Árvores gigantescas nos cercavam e se transformavam em prédios. Os prédios transformavam-se em penedos e começávamos a galgar um desfiladeiro íngreme que se tornou a borda de um despenhadeiro. A névoa dissipou-se e o ar estava gelado. Nuvens verdes estendiam-se abaixo de nós, ao longo de quilômetros, indo fundir-se ao céu alaranjado no horizonte. Eu tremia. Tentei dizer algo a Sócrates, mas minha voz saiu abafada. Não consegui mais controlar o tremor. Só que colocou a mão quente em minha barriga, produzindo um extraordinário efeito calmante. Relaxei e ele segurou meu braço com firmeza, apertando mais. Então se jogou para a frente no despenhadeiro e me levou junto. Sem avisar, as nuvens desapareceram. De repente, estávamos pendurados nos caibros de um estádio, oscilando precariamente como as duas aranhas embriagadas bem acima do chão. Opa! Exclamou Só, que ligeiro erro de cálculo. Com os diabos, gritei lutando para segurar-me melhor. Impulsionei-me para cima e agarrei-me ofegante a uma viga, enroscando braços e pernas em torno dela. Sócrates já estava empoleirado sobre a viga na minha frente. Percebi que ele se segurava bem para o ancião. Ei, olha, apontei, é uma competição de ginástica. Sócrates, você é maluco? Eu, maluco? Disse, soltando uma risada silenciosa. Olha quem está sentado na viga ao meu lado. Como vamos descer? Do mesmo jeito que subimos, é claro. E como subimos? Ele coçou a cabeça. Não sei ao certo, eu queria uma cadeira na primeira fila. Acho que já foi vendida. Comecei a rir estridentemente. Tudo aquilo era ridículo. Só que colocou a mão na minha boca. Shhh! E depois tirou. Foi um erro. Ha, 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 ha. Gargalhei alto até ele conseguir me calar novamente. Acalmei-me, mas estava tonta e comecei a dar risadinhas. Ele sussurrou asperadamente. Esta viagem é real, mais real do que os sonhos despertos da sua vida diária. Preste atenção. Então a cena abaixo atraiu minha atenção. A plateia daquela altura fundia-se num conjunto multicolorido de pontos, como uma tela neo-impressionista, ondulada, tremeluzente. Avistei uma plataforma elevada no meio da arena e o familiar quadrado azul reluzente da esteira de exercícios de chão, cercado por diversos aparelhos de ginástica. Meu estômago roncou em resposta, experimentei o habitual nervosismo pré-competição. Sócrates enfiou a mão numa pequena mochila, de onde ela surgira, e passou-me um binóculo no exato momento em que uma ginasta adentrara a plataforma. Foquei meu binóculo na ginasta solitária e vi que era da União Soviética. Então estávamos assistindo a uma exibição internacional em algum lugar. Ela caminhou para as barras paralelas e percebi que podia ouvi-la falando consigo mesmo.
A acústica aqui deve ser fantástica, pensei, mas então vi que os lábios delas não se mexiam. Movimentei o binóculo rapidamente pela plateia e ouvi o clamor de muitas vozes. Todavia, todos estavam sentados em silêncio. Por fim, percebi, de alguma maneira, estava lendo suas mentes. Voltei o binóculo para a ginasta. Não obstante a barreira do idioma, consegui entender seus pensamentos. Seja forte. Pronto. Vi como era a sua rotina, enquanto ela repassava mentalmente. Em seguida, focalizei um homem na plateia, um sujeito de camisa esporte branca, mergulhando numa fantasia sexual com uma concorrente da Alemanha Oriental. Outro homem, aparentemente um treinador, voltava a sua atenção para a mulher prestes a apresentar-se. Uma mulher na plateia também a observava e pensava. Bela garota, sofreu uma queda feia no ano passado. Espero que se saia bem. Percebi que eu não recebia as palavras, e sim os sentimentos conceituais, às vezes silenciosos ou abafados, outros altos e claros. Foi assim que pude entender russo, alemão ou qualquer outro idioma. Percebi outra coisa. Enquanto a ginástica soviética se apresentava, sua mente estava tranquila. Ao terminar e voltar para a cadeira, sua mente voltou a funcionar. O mesmo aconteceu com a ginasta da Alemanha Oriental nas argolas e com a americana na barra horizontal. Concluí que, na hora da verdade, as melhores tinham a mente mais tranquila. Um camarada da Alemanha Oriental distraiu-se com o ruído no momento em que girava nas barras paralelas. Senti que a sua mente era atraída pelo ruído. Ele pensou que e errou o salto mortal final. Como um voyeur telepático, eu espreitava as mentes da plateia. Estou com fome, tenho que tomar o avião das 11 horas, senão os planos de Disterfield serão arruinados. Estou com fome, mas sempre que um ginasta saltava na plateia, as mentes silenciavam. Pela primeira vez, compreendi por que amava tanto a ginástica. Ela me proporcionava uma trégua abençoada da mente ruidosa. Quando eu estava dando saltos mortais e lançando-me na barra, nada mais importava. Quando meu corpo estava ativo, minha mente descansava nos momentos de silêncio. O ruído mental da plateia estava se tornando irritante, como um rádio alto demais. Abaixei o binóculo e soltei-o, só que me esquecera de passar a correia pelo pescoço e quase caí da viga na tentativa de agarrá-lo. O binóculo caiu bem no local de exercícios e uma ginasta foi atingida. Só que sussurrei alarmado. Ele continuava sentado placidamente. Olhei para baixo tentando ver o dano que causara, mas o binóculo desaparecera. Sócrates ria. Ele desapareceu. Eu rolei no espaço, não para baixo, mas para cima. Tive a vaga sensação de que caminhava para trás, a partir da borda de um penhasco, descendo por um despenhadeiro e mergulhando na névoa como personagem de um filme louco, rolando de trás para frente. Sócrates enxugava meu rosto com um pano úmido, ainda amarrado, afundei na cadeira. Bem, disse ele, viajar não é uma expansão? Você pode repetir isso de novo? Ah, que tal me desamarrar? Ainda não, replicou ele, estendendo as mãos de novo para minha cabeça. Não, espere, gritei, pouco antes de as luzes se apagarem e o vento começar a uivar, arrastando minha força no espaço e no tempo.